Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Torino Marques. Começa agora o nosso encontro diário, o Jornal Panorama, aqui na TV Alice. E esses são os destaques de hoje. Deputados se pronunciam contra os vários tipos de violência que atingem os idosos. Curso da Alice para jovens destaca papel de associações e sindicatos na organização da sociedade. E CIP Rio Doce elege diretoria para novo biênio. Olha, a Escola de Formação Política da Alice oferece cursos gratuitos para jovens a partir dos 16 anos de idade. Legal, né? Nesta semana aconteceu mais um encontro. Veja aí. Você sabe quais são as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário na nossa democracia? Esse foi o tema de mais uma aula do curso de Formação Política para Jovens, promovido pela Assembleia Legislativa. O palestrante, ex-procurador-geral da Alice, Rafael Teixeira, destacou que uma sociedade bem informada se torna mais participativa e mais forte na construção da democracia e da cidadania. É muito importante porque a nossa Constituição consagra a independência entre os poderes, que devem ser, além de independentes, harmônicos entre si. Então é importante ter essa base, na base da formação, né, daqueles que pretendem ingressar ou que já estão na política, a compreensão de qual é o papel de cada poder e também, principalmente, o papel de contrabalancear os demais poderes por intermédio do poder que ele representa, que é o que a gente chama de checks and balances. Então, um poder é responsável pela fiscalização do outro e isso é uma engrenagem muito importante para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Nós vamos aprender sobre variados temas, né, que vão contribuir todos para a nossa formação enquanto sociedade, para que a gente possa ser figuras políticas, né? Eu mesmo fui aprender o que cada poder faz depois de muito mais velha, porque eu precisei estudar para concurso e assim que eu aprendi, né? Um é legislar, outro é do judiciário, cada um tem sua função e também pode ter uma função, uma segunda função. O presidente do sindicato local e da Associação Nacional que representa os donos de bares e restaurantes, Rodrigo Vervolucci, falou sobre a força da sociedade civil organizada. Primeiro, parabenizar a Alice por esse evento maravilhoso, poder estar aqui, poder falar um pouco disso, falar desse tema que é tão intrigante, né, que é o associativismo. A gente costuma falar nas nossas associações que a associação, o sindicato, é o início da organização civil, né, o início de exercer a democracia. Então, assim, é daí que as bases partem para representações cada vez maiores. Então, é muito importante a gente ter setores, ter sociedade organizada com seus direcionamentos, com seus objetivos, o que pedir, né, o que buscar, para a gente poder fazer uma democracia mais completa, direcionada da melhor forma para a sociedade. Sem dúvida, os lugares onde estão associados, os lugares onde há organização, são muito mais desenvolvidos. A Escola de Formação Política da Alice oferece cursos gratuitos para jovens a partir dos 16 anos de idade. As atividades são desenvolvidas em parceria com as prefeituras municipais e têm como um dos objetivos fortalecer a cidadania e o engajamento dos jovens na construção de políticas públicas. A CIP Rio Doce está com nova diretoria. A presidência ficou com o deputado Leleco Pimentel, do PT de Minas Gerais, e a deputada Janete de Sá, do PSB aqui do Espírito Santo, como vice. A CIP, Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi criada em 1999, pós a tragédia do rompimento da barragem em Mariana, que aconteceu há 10 anos. O trabalho da comissão se voltou para a cobrança da reparação dos danos causados a toda a população dos dois estados. Vários municípios e distritos foram duramente atingidos com os rejeitos de minérios que vieram pelo leito do Rio Doce. Olha só. A CIP Rio Doce, a Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, tem um novo comando. Foi eleito presidente da CIP o deputado mineiro Leleco Pimentel e, como vice-presidente, a deputada capixaba Janete de Sá. O colegiado atua nas questões relacionadas à bacia do Rio Doce e ganhou ainda mais destaque após o rompimento da barragem da Samarco em 2015, que afetou os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. No momento,
A prioridade do grupo é fiscalizar a repactuação do novo acordo com as empresas responsáveis pela tragédia. 10 anos de crime da Vale e da Samarco. A CIP, então, passa a ter esta prioridade e, diante da repactuação, que não levou em consideração nenhum parlamentar, porque não houve oitiva nem pelo CNJ, nem pelo TRF6, de parlamentares federais ou estaduais, a CIP, que congrega deputados de Minas e do Espírito Santo, trabalhou e investiu para que os comitês de bacia, atingidos pescadores, faiscadores, marisqueiros, no caso do Espírito Santo, agricultores e agricultoras familiares, tivessem voz. Mas, no entanto, a repactuação conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça não teve essa sensibilidade de ouvir as demandas daqueles que sofreram diretamente e continuam a sofrer há 10 anos. A repactuação, ela é, neste sentido, uma repactuação sem voz. Na sua implementação, vai encontrar dificuldades, porque os anseios desses que não foram ouvidos, com certeza, precisarão de uma grande metodologia. O governo federal fez bem ao assinar um acordo de 100 bilhões e de exigir que os mais de 30 bilhões que não foram pagos por inoperância e por crime continuado pela empresa Renova, que sejam pagos pelas empresas, a título de ressarcimento. Ainda a ação na Inglaterra. E nós vemos hoje municípios não assinarem esta adesão. Ao mesmo tempo, o governo federal apresentou um projeto de governança e, inclusive, já instaurou o Conselho Federativo. No Espírito Santo, até obras como a duplicação da 262 na divisa com Minas Gerais, e a governança foi apresentada. E em Minas Gerais, não apresentou um projeto e nem uma metodologia de governança. Para Janete de Sá, os atingidos não foram ouvidos no acordo e devem ser ressarcidos pelos prejuízos causados devido ao desastre ambiental. Está trabalhando essa nova repactuação. Nós observamos que os principais atingidos não foram ouvidos, que é preciso um esforço concentrado para fazer com que a Samarco, ela que é agora quem está à frente dessa nova repactuação, ela possa estar ouvindo os atingidos e a população que sofreu todo esse impacto, ela seja contemplada com o ressarcimento do prejuízo. Nós sabemos que o Rio Doce, por muitos anos ainda, vai perdurar essa contaminação. Isso daí é uma contaminação de largas proporções e a gente não tem a ilusão de que esse problema será sanado com muita rapidez. Mas está ressarcindo as pessoas, toda essa população no entorno do Rio Doce e também que tem essa extensão dele e que foi atingida, é preciso ser ouvida, é preciso ser contemplada, porque não é admissível que a gente possa compreender que empresas cometam um desastre nessa proporção e sequer ela faça o ressarcimento de quem foi atingido por ela e que está tendo prejuízo de largas proporções. Pessoal, vamos agora à agenda de trabalhos da semana. Olha aí. Na segunda-feira, nós vamos ter reunião da Comissão de Finanças, 1h30 da tarde. Na terça, às 9 da manhã, a reunião da Comissão de Meio Ambiente para discutir a situação das bacias hidrográficas capixabas. Às 10 horas, temos reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. No mesmo horário, reunião da Comissão de Segurança para discutir o tema Sistema Prisional, avanços e fragilidades em face do baixo efetivo e superlotação. Às 11 horas, a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente vai discutir os desdobramentos do atentado nas escolas na cidade de Aracruz, ocorrido em novembro de 2022. 1 da tarde, a Comissão de Turismo vai debater os desafios e oportunidades do turismo e do esporte em Ibatiba. 1h30, vamos ter a reunião da Comissão de Justiça. Já na quarta-feira, 2 da tarde, está agendada a reunião da Comissão Especial do Acordo de Repactuação do TAC de Mariana, referente ao desastre do Rio Doce. E para finalizar, as nossas sessões ordinárias, segunda e terça às 3 da tarde,
quarta às 9 da manhã, sempre com transmissão ao vivo pela TV Alhes. Qualquer mudança na nossa agenda da semana, você confere no nosso portal de notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. 40 anos da Associação dos Servidores do Incapé. Enchente em São Mateus e Guriri. Veja o que foi destaque nos discursos dos deputados. O impacto das fortes chuvas que caíram esta semana na região de São Mateus, norte do estado, pautou o pronunciamento da deputada Janete de Sá. Ela relatou que o balneário de Guriri foi a localidade mais afetada, ficando mais uma vez alagado. Uma tragédia que vem se repetindo ao longo dos anos. Fortes chuvas caem sobre o município, atingindo especialmente Guriri e várias localidades de São Mateus que estão embaixo de água. Pessoas que não conseguem sair de dentro de casa, que perderam tudo e que precisam da nossa solidariedade. Então quero pedir ao povo do Espírito Santo que ajude São Mateus, que ajude Guriri, porque a situação lá está muito difícil, está muito complicada. A nossa solidariedade aqui da Assembleia foi feito um ponto de apoio lá da Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal, que está na zona norte de Guriri, na Avenida Espera Feliz. Eles estão atendendo lá no batalhão da Polícia Militar. É um ponto de apoio emergencial. E quem quiser fazer contato, nós temos o telefone 99669-8744, que está dando informações de como nós podemos ajudar, de como a gente pode estar auxiliando a população de São Mateus, o povo de Guriri, para enfrentar esse grande problema que são as chuvas que alagaram tudo naquele município. Ao destacar a importância dos 40 anos da fundação da Assim, a associação que representa os servidores do Incapé, a deputada Camila Valadão defendeu mais apoio na valorização da instituição e no desenvolvimento de pesquisas agrícolas em benefício dos pequenos produtores. Quando a gente fala da extensão rural, a gente está falando da qualidade de vida, a gente está falando da alimentação saudável, a gente está falando da segurança alimentar. E no estado, como do Espírito Santo, em que a maior parte dos investimentos na área da agricultura são destinadas para o agronegócio, em detrimento da agricultura familiar, assim é ainda mais fundamental, porque quando a gente fala da soberania alimentar no nosso país, a gente está falando principalmente do pequeno agricultor, que é quem coloca alimento na mesa do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Neste mês, a Organização das Nações Unidas institui o Junho Violeta, campanha de alerta sobre os diferentes tipos de violência que atingem os idosos. Dia 15 é data mundial de conscientização sobre esse tema. Na sessão de quarta-feira, deputados se manifestaram, destacando que a luta pelos direitos das pessoas da terceira idade deve ser um esforço permanente. Nós achamos isso normal, está banalizado, o Estado não cumpre e a gente como cidadão, e às vezes como mau cidadão, não tem o direito ou não tem a ação de cobrar efetivamente dos poderes públicos, seja do município, do Estado, da União. A gente tem que fazer eles verem que eles são os primeiros a descumprir os próprios direitos dos idosos. Então nós, cidadãos capixabas, não estou falando aqui como detentor do mandato, mas nós que temos pessoas idosas na família e que não temos esses direitos garantidos, até quando nós vamos se omitir? Até quando a comunidade vai se omitir e achar que está tudo bem? Está tudo bem, não está não. Nós precisamos avançar muito para ficar mais ou menos ainda, porque está ruim. A verdade é essa aí. E essa riqueza que o Estado tem, deputado João, ela precisa sim fazer diferença de investimento na infraestrutura, em diversas obras físicas que aumentam na realidade a qualidade de vida, mas se esse recurso, que é proveniente de imposto que a gente paga de diversas outras fontes, não fizer diferença para as pessoas, de nada interessa a riqueza do Estado. Infelizmente, muito disso acontece na família, dentro de casa, com filhos, com maridos, com netos. Esse desrespeito, essa violência, ela é muito mais familiar até do que da própria sociedade. Então, nós precisamos ter muito esforço, porque ela é mais desafiadora. Você não consegue ter informação, não é no meio da rua.
Bem, amigos, o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Olha, pelas redes sociais, você também acompanha as atividades do Parlamento Capixaba, YouTube, Instagram e Meta. Você acessa aí pelo @AssembleiaS. Fique bem informado, fique bem, fique em paz. A gente se encontra sempre aqui na TV Alice, nos jornais Na Cidade, 8h30 da manhã e também no Panorama. Obrigado pela sua audiência. Cuide-se bem. TV Alice, mais perto de você. Tchau, pessoal!